E aí, rapaziada, tranquilidade, deixa eu arrumar a câmera aqui um pouquinho. Esse vídeo vai ser pra mim falar por que eu me tornei um cara de direita, entendeu? Que comecei no conservadorismo, depois eu passei a me tornar um liberal e hoje eu consisto em dizer que eu me tornei um libertário, entendeu? Que na minha opinião não deixa de ser de direita não, entendeu? Muitos libertários, muitos anarquistas não se consideram de direita, eles dizem que eles são algo fora da direita e fora da esquerda. Eu já não consigo, talvez eu peco nessa parte, mas eu não consigo ver dessa forma, porque eu acredito que se você é libertário na questão econômica, entendeu? Tipo, você quer a abolição do Estado para controlar a economia, você quer o livre mercado, você quer que todos tenham os seus direitos desde que não invadam a propriedade privada de outras pessoas, ou seja, desde que você não invada o espaço de outras pessoas, você é de direita sim. Então é um tipo de extrema direita, assim, só que pode ser mal interpretado. Então eu prefiro dizer que eu faço parte da direita liberal, entendeu? Que mais especificamente é a libertária. Mas por que eu me tornei de direita? Cara, eu sempre fui um jovem muito rebelde, eu costumo sempre falar isso no meu Twitter. Aliás, minhas redes sociais estão aqui embaixo, me sigam lá, me adicionem lá. E eu costumo dizer que eu sempre, nas minhas redes sociais, eu sempre falei a vida toda, tipo anos, muitos anos atrás, que, mano, eu não gostava da bandeira brasileira, eu não gostava de nada do Brasil, nada nacional, eu sempre odiei música brasileira, eu sempre odiei costumes brasileiros, entendeu? Eu odeio carnaval até hoje, mas isso já é outro assunto. Então eu sempre fui um cara totalmente contra, entendeu? Totalmente oposto de ser patriota, entendeu? Fui antipatriota a minha vida inteira. Por quê? Porque eu não via sentido, mano. Eu achava uma piada a seleção brasileira, eu achava uma piada o Estado, o governo, as regras, as leis, entendeu? Então, em certo tempo da minha vida, eu achei, quando eu tava começando a entender de política, que eu entrei na onda, também não vou mentir, na onda também, junto com a galera que de 2013 pra cá vem entendendo melhor de política e vem se interessando mais por política. Eu também era assim. Entendeu? Eu sempre me interessei por ideias, mas quando eu pensava em política, eu pensava em coisa chata e tal, então eu sempre fui totalmente contra isso. Então, de certa forma, eu já era um libertário e não sabia. Só que quando eu comecei a entrar na política, eu pensei, né, momentos assim que eu era mais puxado para a esquerda. Porque eu via rappers se autodenominando de esquerda, eu via pessoas que eu admirava dizendo que eram de esquerda, então eu pensei, pô, é esquerda, mano, e direita, e já a direita eu via mais os coxinha, mais as pessoas engravatadas, entendeu? Mais pessoas que defendiam o governo e tal, naquela época, assim, você sabe como é aquela confusão. Só que quando você começa a entender as coisas, entendeu? Eu nunca fiz parte desse pessoal idiota, entendeu? Que defende placas que eles não sabem o que estão falando. Eu sempre tive resposta para minhas defesas. Só que, assim, quando você tá aprendendo, você fica pensando, pô, eu acho que eu sou desse lado. Não, eu acho que eu sou daquele. Mas eu nunca me oficializei em nenhum. Quando eu comecei a entender, eu vi que não, mano, eu era totalmente de direita. Por quê que eu percebi que eu era um cara de direita? Por quê? Porque eu era contra casamento gay, não contra as pessoas homossexuais se juntarem, mas contra esse rótulo, casamento gay. Eu era contra, porque não existe, entendeu? Eu era contra essa ideologia LGBT, entendeu? Porque, assim, o respeitar uma pessoa e a opção sexual dela, seja qual for, isso é o básico do ser humano, entendeu? É não invadir a propriedade privada de outra pessoa. Agora, você falar sobre a prática, que eu chamo de ideologia, porque hoje em dia virou uma ideologia, entendeu? Virou um tipo de religião, é arco-íris, é LGBTQ lá, sei lá, diaba 4, que eles inventam novos nomes e colocam um monte de... Entendeu? Eles fazem um grupinho. Então, eu sempre fui totalmente contra isso, porque não tem nada na ciência isso, entendeu? Não tem nada genético, não tem nenhuma fonte homossexual na genética. Então, na ciência, na biologia, isso não consta. Então, eu sempre fui totalmente contra. Eu sempre fui daquela opinião, assim, quer ser homossexual? Seja.
Se me perguntar o que eu acho disso, eu vou dizer que tem algo errado com você, entendeu? Tem alguma coisa no seu psicológico que não tá batendo certo e que não tem nada demais nisso. Eu mesmo tenho um monte de problemas psicológicos, todo mundo tem. E eu acho que essa questão homossexual também é, entendeu? Mas eu vou abordar isso talvez num outro vídeo, porque é uma questão bem difícil de explicar. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu sempre fui contra esse negócio de apoiar o arco-íris, entendeu? Não, foi sempre, tipo, indiferente em questão a isso. Então, outra coisa, eu comecei a ver que a religião não é um problema, entendeu? As pessoas fazem merda em tudo quanto é situação da sociedade, em tudo quanto é ideologia que elas defendem. Mas nem por isso a culpa é da religião. Se você pegar a Bíblia, ela não fala pra você ser um babaca, muito pelo contrário, entendeu? E eu conheço pouco de outras religiões, eu conheço mais do cristianismo assim, apesar de eu ser agnóstico ateísta, mas eu acho muito difícil alguma religião defender tanta porcaria como as pessoas andam fazendo aí. Eu acho que as pessoas não representam a religião, entendeu? Assim como muita gente intolerante não representa a direita, entendeu? Então a gente tem que saber separar as coisas. Você pega lá, por exemplo, os conservadores, os cristãos, entendeu? Pega a Bíblia e lá vai definir o que é um cristão. Se alguma pessoa for babaca com você e se dizer cristão, ela não é um cristão, entendeu? Se não estiver seguindo os mandamentos do que a Bíblia diz. Então o que eu quero dizer é que eu comecei a rever isso de forma diferente. Eu comecei a ver a religião como uma coisa boa, assim, uma coisa que muda a sociedade, que tira, que coloca paz no coração do drogado, que cura o depressivo. E isso de fato acontece, entendeu? Eu não me pergunto muito como que isso acontece, que eu prefiro ficar em cima do muro em questões de religião, porque é muito complicado você tentar achar respostas, entendeu? Então, eu sou agnóstico e essa é a minha opção, mas eu acho bacana, eu sempre achei bacana, depois que eu comecei a entender mais de política e de ideologia que envolve dentro da política, que a pluralidade de ideias, assim, dentro da religião é uma coisa legal, assim, não é uma coisa ruim para a sociedade como eu pensava anos atrás. Então eu percebi que eu era mais ligado à direita, então eu comecei a me denominar, né, me rotular um conservador. Pensei, pô, eu sou conservador, mano, é isso, mano, eu acho legal a religião para a sociedade, acho uma coisa boa. Eu sou totalmente contra essa ideologia LGBT aí, eu sou totalmente contra as coisas que a Globo passa, entendeu? Eu sou totalmente contra esse politicamente correto que eu estava descobrindo naquele tempo, lá para 2013, 2014, 2015, que eu comecei a me interessar por política. Então eu pensei, pô, sou de direita e sou conservador. Só que continuei pesquisando, entendeu? Continuei me aprofundando nisso, porque eu acho legal essas ideias. Mas quando eu digo me aprofundar também, eu não tô falando me aprofundar o que faz um deputado, o que aconteceu no Senado, Congresso, não sei o que lá. Isso aí eu confesso que eu sei pouco, mas tentar entender mais exatamente a ideologia de como funciona, principalmente a economia, entendeu? Que eu acho interessante isso. Então, eu comecei a perceber que eu era um conservador. Só que ao mesmo tempo, eu percebi que o conservador, ele vive de forma conservadora. E eu não vivo de forma conservadora, eu sou uma bagunça, entendeu? Eu sou um jovem maluco que curte a vida e faz muita coisa totalmente contra os padrões do conservadorismo. Entendeu? Eu até tenho conhecidos, não vou dizer amigos, mas conhecidos gays, lésbicas, malucos, galinhas, piranhas, entendeu? E chame de que quiser, não sei qual que é a palavra certa para usar, e eu não uso politicamente correto, então eu só usei esse rótulo para mostrar o mundo que eu vivo aqui fora. Então eu percebi que eu não era conservador exatamente, apesar de, só porque eu sou contra as coisas que a ciência nunca provou, né? Essa ideologia LGBT, que eu sou contra isso, que eu sou, né, a favor da família tradicional e que eu acho legal a religião, mas nem por isso eu era um conservador. E daí eu percebi que o liberal, ele é parecido com o conservador, só que ele não tem tanto mimimi, não tem tanto conceito assim de família, e ele é uma parada mais tipo assim, pô, libera as drogas aí, o aborto é discutível, e vamos focar na economia. Eu comecei a me identificar mais com isso, porque eu acho que é mais importante, eu achava naquela época que era mais importante a gente debater esse tipo de coisa, entendeu? Que é a questão mais de economia, de arrumar o país e de se importar menos com questões sociais, em questões de pessoais, entendeu? Mas falando assim. Só que daí eu comecei
acompanhar canais como o canal do MBL, do Arthur, do Mamãe Falei, do Nando Moura, eu já via faz tempo. E também, principalmente, eu comecei a ver uns canais anarquistas, tá ligado? Como o Paulo Cogos, como o Rafael Lima, do Ideias Radicais. E, cara, eu comecei a me identificar mais ainda. Daí eu voltei lá pro passado e percebi que eu sempre fui contra o Estado, a existência de engravatados. Entendeu? Que eu sempre fui contra tudo que é nacional, eu sempre fui um antipatriota por causa disso, eu sempre fui contra o Estado, entendeu? Então, assim, eu sempre fui um anarquista, entendeu? De plantão, sempre fui. E eu percebi que realmente, apesar de ser, até no mundo anarquista tem vários tipos de libertários, mas eu percebi que de qualquer forma um libertário eu era, entendeu? Então, pô, eu comecei a perceber e comecei a me identificar como libertário. E hoje eu me autodenomino, me rotulo, né? Me defino um rapper de direita, que é o nome do meu canal, porque eu considero o libertarianismo parte da direita, sim. Então eu sou um libertário, eu sou um anarquista. Mas aí que vem a grande diferença de mim para vários outros anarquistas. Eu acho que uma coisa, mano, é o que a gente quer, o que é certo, que é o anarquismo, o libertarianismo, que é uma coisa assim totalmente correta, na minha opinião, é só a realidade das coisas, entendeu? De como deveria ser. Outra coisa é o hoje, é o agora, é a situação atual. E o que eu vejo no governo Bolsonaro é uma melhora, uma melhora muito maior do governo passado, da atualidade passada, entendeu? Então eu penso assim, a anarquia, o libertarianismo é um mundo perfeito. Não é nem um mundo perfeito, é um mundo ideal, entendeu? É um mundo como deveria ser, sem ninguém invadindo propriedade privada, cobrando imposto à força e etc e tal, e STF, todos esses lixos e toda essa porcaria. Porém, eu vejo o governo Bolsonaro como um governo que está melhorando as coisas e está fazendo coisas boas para anarquistas de plantões, como eu sou. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu comecei a perceber isso. Então, como me definir? Eu sou de direita, essa é a minha história de como eu virei de direita. Hoje eu me considero um libertário, mas um libertário que apoia o governo Bolsonaro, porque ele tá fazendo as coisas necessárias, ele tá fazendo as coisas que pode. Enquanto muito libertário só fala na internet, o Bolsonaro tá lá dentro do sistema, mudando o sistema e tornando o sistema mais liberal e mais focado para a anarquia. Então isso é ótimo para a gente tem que continuar, claro, lógico, fazendo críticas ao governo, a qual governo que vier, ao que acontecer, mas eu acho que a gente não deve considerar o presidente um inimigo, a gente deve considerar ele um aliado para mudar esse sistema, pelo menos até agora é o que ele vem mostrando, entendeu? Ele está privatizando as coisas que a anarquia defende, ele tá liberando as coisas, o que a anarquia defende, entendeu? Ele tá dando liberdade ao povo, entendeu? O liberdade de expressão, liberdade econômica, isso é ótimo, mano. Então eu não posso dizer que, eu sou contra o presidente só porque eu sou anarquista. Cada situação, uma situação. Porque até para o estatal ser abolido e se tornar uma anarquia, a gente precisa de alguém que vista o terno e a gravata para entrar lá dentro e mudar as coisas, entendeu? Então é também uma maneira de ir para anarquia. Então eu tô gostando do governo, entendeu? E só para finalizar o vídeo, como eu falei lá atrás, eu era totalmente antipatriota e mesmo sendo anarquista, que o anarquista defende que não tem que existir um país, não tem que existir, entendeu? Rótulo para nada, deve ser tudo livre e eu também acho isso legal, acho isso o ideal, isso a realidade, né? Mas mesmo assim hoje eu tenho orgulho do meu país, entendeu? Eu assim, para a situação atual hoje, as coisas melhoraram. Eu tenho orgulho do governo que a gente tem, entendeu? Eu espero que sempre melhore. Eu gosto de vários deputados, de vários engravatados que estão lá, porque são pessoas como eu que estão tentando mudar esse sistema prejudicial a todo mundo, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que eu sou um libertário, mas esse governo eu tô apoiando 80% das ideias do que tá acontecendo, entendeu?
Então é isso aí, rapaziada. Eu sei que esse vídeo ficou longo pra caramba, mas eu tô aqui pra falar, mano. Entendeu? Esse canal não é muito pra fazer média. É pra mim passar a visão, explicar o meu ponto de vista de como eu fui aprendendo as coisas que eu sei hoje e passar pra vocês. E se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal e dá uma olhadinha aqui embaixo, mano, no meu Apoia-se. Se você puder ajudar com 5, 10, R$ 1 que seja, já vai me ajudar bastante para que eu continue com o canal e continue comprando equipamentos e tal, para que eu possa fazer vídeo todo dia, valeu? Dá uma olhadinha lá e se puder me ajuda. E ativa o sininho, que isso é muito importante. Valeu, rapaziada.